O Planalto de Gizé não começa como monumento, começa como obra. Há marcações no solo, cordas esticadas, homens discutindo alinhamentos. O deserto não está silencioso, ele está sendo medido. Estamos por volta de 2580 a.C., durante o reinado de Quéops. O Egito vive um momento de estabilidade rara. O Nilo segue seu ciclo. A produção agrícola sustenta o Estado. A administração central funciona com eficiência suficiente para pensar em algo que ultrapassa uma geração. Esse não é o primeiro monumento egípcio, nem o 10º. É o resultado de quase 200 anos de tentativas, erros e refinamentos técnicos. A pirâmide não surge como um salto repentino de genialidade, ela é consequência. Antes dela houve mastabas, estruturas funerárias baixas, de topo plano, que dominaram os primeiros séculos da civilização egípcia. Depois, a pirâmide escalonada de Djoser, em Saqqara, que revolucionou a arquitetura ao empilhar mastabas em camadas progressivamente menores. Em seguida, as tentativas de Snefru, 3 pirâmides em um único reinado. A primeira colapsa. A segunda, a pirâmide curvada, muda de ângulo no meio da construção porque o projeto original estava falhando. A terceira, a pirâmide vermelha, finalmente funciona. Cada erro corrigido, cada ângulo ajustado, cada falha estrutural analisada e compensada na construção seguinte. Quando a construção da Grande Pirâmide começa, já existe tradição técnica acumulada. Existem especialistas. Existem corporações de construtores. Existem conhecimentos transmitidos de pai para filho. O projeto não é apenas funerário, é político, é religioso, é demonstração de poder concentrado, mas também é aposta. Nenhum faraó sabe se viverá o suficiente para ver sua pirâmide pronta. A morte pode chegar a qualquer momento. O sucessor pode cancelar o projeto. Revoltas podem estourar. O Nilo pode falhar. Mas Quéops decide arriscar. E o Planalto de Gizé é escolhido, não por acaso. A rocha de base ali é firme. O terreno está elevado acima das cheias do Nilo. A proximidade com Mênfis, a capital, facilita o controle administrativo e a visibilidade é máxima. Qualquer um que navegue pelo rio verá a estrutura à distância. Mas nada disso aparece na forma final ainda. No início, existe apenas terreno nivelado, marcações na pedra e cálculo. A maior parte dos blocos vem do próprio Planalto de Gizé. Pedreiras abertas ali mesmo fornecem o calcário estrutural. Não é o material mais nobre, mas está disponível. E disponibilidade importa mais do que perfeição quando se trabalha com 2,3 milhões de blocos. O revestimento externo, mais claro e de melhor qualidade, é trazido de Tura, na outra margem do Nilo. Cada bloco desse calcário fino precisa ser extraído com cuidado, transportado por água e encaixado na superfície externa com precisão milimétrica. Já o granito das câmaras internas percorre centenas de quilômetros desde Assuan, no extremo sul do Egito. Granito não racha fácil, não se desgasta com o tempo. É perfeito para sustentar toneladas de peso acima, mas é infinitamente mais difícil de trabalhar. O transporte depende do rio. Durante a cheia anual,
Canais artificiais aproximam as embarcações do canteiro de obras. Barcaças especialmente construídas para carga pesada cruzam o Nilo repetidamente. Um papiro encontrado em Wadi al-Jarf, o chamado Diário de Merer, registra viagens constantes, transportando blocos até Gizé. Não é um texto grandioso, é administrativo. Contabilidade de entregas, registro de jornadas, mas prova organização detalhada. Prova que alguém controlava cada pedra. Do rio até a base da obra, os blocos seguem sobre trenós de madeira. Há registros visuais antigos, mostrando equipes de homens puxando cordas, enquanto outros despejam água na areia à frente do trenó. A água compacta a areia, reduz o atrito. Física simples aplicada à escala monumental. Alguns blocos eram provavelmente rolados sobre cilindros de madeira, outros arrastados diretamente quando o peso permitia. Não havia guindaste, não havia roldana complexa, havia força coordenada. Cada bloco pesa, em média, 2 ou 3 toneladas, alguns muito mais. Especialmente os de granito das câmaras internas, que ultrapassam 50 toneladas. São cerca de 2,3 milhões deles. Não impressiona apenas o peso, impressiona a repetição, bloco após bloco, dia após dia, ano após ano, sem pausa, sem desistência, sem mudança de plano no meio do caminho. A imagem popular fala em escravos exaustos, sob chicotes. A evidência arqueológica conta outra história. Escavações revelaram vilas organizadas próximas ao canteiro. Há vestígios de padarias em larga escala, capazes de produzir pão para milhares de pessoas diariamente. Restos de alimentação rica em proteína animal, principalmente peixe e carne de gado, indicam que os trabalhadores eram bem alimentados. Alojamentos estruturados, cemitérios organizados, ferramentas enterradas junto aos mortos. Isso não é tratamento de escravos descartáveis. Esses trabalhadores eram, em grande parte, camponeses convocados durante a cheia do Nilo, quando os campos ficavam submersos e não havia trabalho agrícola disponível. Era uma forma de tributo, mas também de participação. Trabalhar na construção da pirâmide garantia alimento, abrigo e, possivelmente, status social. Participar do projeto funerário do faraó era, de certa forma, garantir a própria continuidade cósmica. Se o rei alcançasse a vida eterna, o Egito prosperaria. E se o Egito prosperasse, todos prosperariam. Essa lógica religiosa e política sustentava a cooperação. Outros trabalhadores eram artesãos permanentes, pedreiros especializados, transportadores experientes, carpinteiros, escribas que registravam cada etapa, supervisores que coordenavam equipes. Havia hierarquia, havia divisão clara de funções. Alguns cortavam pedra, outros transportavam, outros alinhavam, outros inspecionavam. Há grafites deixados dentro da própria pirâmide, com nomes de equipes. Os amigos de Kelps é um deles. Os bêbados de Menkaure é outro, encontrado em uma construção posterior. Não parece a assinatura de alguém invisível, parece orgulho. A construção exigia coordenação constante. Milhares de pessoas movendo-se ao mesmo tempo, sem colidir. Blocos chegando na sequência certa. Ferramentas disponíveis no momento necessário. Planejamento de ritmo, controle de materiais, gestão de pessoas,
Não era improviso coletivo, era administração aplicada à escala monumental. O número de trabalhadores provavelmente variou ao longo dos anos, mas estimativas atuais sugerem algo em torno de 20 a 30 mil envolvidos em diferentes etapas. Ainda é muito. Mas não é o mito das centenas de milhares arrastando pedras até a morte. É trabalho organizado. Duro, mas organizado. A questão mais discutida continua sendo a elevação dos blocos. Rampas são a hipótese mais aceita. Mas qual tipo de rampa? Rampa reta exigiria extensão gigantesca à medida que a pirâmide subisse. Para alcançar o topo, com 146 metros de altura, seria necessária uma rampa de mais de 1 quilômetro. Algo impraticável. Rampa em zigue-zague, contornando a estrutura, resolveria o problema de extensão, mas criaria dificuldades nas curvas. Rampa envolvente em espiral ao redor da pirâmide permitiria subida gradual, mas exigiria desmonte posterior, para revelar a superfície revestida. Alguns pesquisadores propõem rampas internas, túneis embutidos na própria massa da pirâmide, usados para elevar blocos e depois selados. Escaneamentos recentes detectaram cavidades ainda não totalmente explicadas dentro da estrutura. Isso mantém o debate aberto. Não há consenso absoluto, mas há consenso sobre a precisão. A base mede cerca de 230 metros de cada lado. A diferença entre os lados é de apenas poucos centímetros. O alinhamento com o norte verdadeiro apresenta erro de menos de 0,05 graus. Sem bússola, sem GPS, sem aço. Provavelmente usando observações astronômicas noturnas para estabelecer orientação. Estrelas circumpolares que nunca se põem no horizonte foram possivelmente usadas como referência. A Câmara do Rei, construída em granito, está posicionada dentro da massa da pirâmide com cuidado estrutural evidente. Acima dela, 5 câmaras de alívio distribuem o peso da construção, impedindo que a pressão colossal das pedras superiores esmague o espaço vazio. Essas câmaras não são decorativas, são funcionais. São engenharia pura. Os blocos se encaixam com precisão notável. Em muitos pontos, não é possível inserir uma lâmina entre eles. A argamassa usada é mínima. Serve mais para facilitar o deslizamento durante o encaixe do que para colar. O peso faz o trabalho. Gravidade como argumento arquitetônico. Não há excesso decorativo interno. Não há pinturas elaboradas como nas tumbas posteriores do Vale dos Reis. A grande pirâmide é estrutura, não ornamento. A função e peso, muito peso. Aproximadamente 6 milhões de toneladas. Entrar na Grande Pirâmide não é atravessar salões iluminados, é rastejar. A entrada original, localizada na face norte, leva a corredores descendentes estreitos e sufocantes. O ângulo é íngreme, o teto baixo. O calor aumenta à medida que se desce. Havia uma câmara subterrânea escavada na rocha viva abaixo da pirâmide, inacabada, abandonada. Ninguém sabe por quê. Talvez mudança de plano. Talvez teste estrutural. Talvez armadilha. Um corredor ascendente leva à grande galeria, um espaço impressionante dentro da massa compacta. Tem quase 9 metros de altura e teto em corbel. Cada camada de pedra ligeiramente avançada sobre a anterior, criando uma falsa abóbada. Esse espaço é anômalo.
Não há necessidade estrutural para ele. Pode ter servido para armazenar os blocos de granito que selariam a entrada após o funeral. Pode ter tido função ritual. Pode ter sido apenas solução técnica para distribuir peso. Não sabemos. No topo da grande galeria está a antecâmara, um espaço pequeno com ranhuras verticais nas paredes. Provavelmente alojavam lajes de granito que desciam como guilhotinas para selar a passagem. Além dela, a Câmara do Rei. Um retângulo de granito vermelho, paredes, piso, teto, tudo granito. No centro, um sarcófago também de granito, maior que a entrada da câmara. Isso significa que foi colocado ali durante a construção, não depois. O sarcófago está vazio, sem tampa, sem corpo, sem inscrições. Quando foi aberto pela primeira vez na Era Moderna, não havia nada. Acima da Câmara do Rei, as câmaras de alívio se estendem. Em uma delas, há os únicos hieróglifos encontrados em toda a pirâmide. Marcas de pedreiros indicando a equipe responsável por aquela seção. Os companheiros de Horus está escrito ali, invisível para quem visitasse o monumento, mas presente. Uma assinatura oculta de quem construiu o impossível. A grande pirâmide nunca esteve sozinha. Ao seu redor, o Planalto de Gizé abriga as pirâmides de Khafre e Mycerinos, filho e neto de Quéops, ambas menores, mas ainda colossais. Há pirâmides menores para rainhas. Há mastabas para nobres e funcionários próximos ao faraó. Há templos mortuários onde rituais eram realizados diariamente. A grande esfinge vigia o conjunto inteiro, esculpida em uma formação rochosa natural, com corpo de leão e cabeça humana. Sua idade é ainda debatida, pode ser contemporânea, pode ser anterior, não sabemos. O Planalto não era apenas necrópole, era complexo religioso, era afirmação de poder, era paisagem simbólica. Gerações posteriores de faraós olharam para Gizé e souberam que nunca conseguiriam superar aquilo. As pirâmides que vieram depois foram menores, menos precisas. Algumas desmoronaram. A era das pirâmides durou séculos, mas nenhuma alcançou a escala de Gizé. O pico já havia sido atingido no início. A construção da Grande Pirâmide pode ter levado algo entre 15 e 23 anos. Quando concluída, não tinha a aparência atual. Era revestida com calcário polido de Tura, reflexivo como espelho. Sob o sol do deserto, brilhava. Podia ser vista a quilômetros de distância. O topo, provavelmente, possuía um piramidion metálico. Talvez ouro, talvez bronze, que capturaria os primeiros e últimos raios de sol do dia. O complexo incluía templos conectados por uma estrada processional pavimentada. Barcas solares cerimoniais foram enterradas em poços ao lado da pirâmide, para que o faraó pudesse atravessar o céu após a morte. Uma dessas barcas foi encontrada intacta em 1954. Estava desmontada, mas completa. 1.224 peças de madeira de cedro. Levou anos para ser remontada. Hoje está exposta em um museu ao lado da pirâmide. Um barco que nunca navegou em água, construído apenas para navegar no além. Com o passar dos séculos, o revestimento externo foi removido. Cairo e outras cidades em expansão precisavam de pedra já cortada. Era mais fácil arrancar blocos de Gizé do que abrir novas pedreiras.
Terremotos medievais deslocaram pedras. A erosão fez o restante. A estrutura principal permaneceu. Durante quase 4.000 anos, até o século XIX, foi a construção mais alta já erguida pelo ser humano. Hoje, vemos a forma exposta, escalonada, sem o brilho original, o núcleo cru. Ainda assim, o volume impressiona. A massa imóvel no deserto resiste ao tempo de forma brutal. Não é mistério inexplicável. Não foi construída por alienígenas. Não esconde tecnologia perdida. É resultado de organização, tempo, decisão política concentrada e trabalho humano, aplicado sem interrupção. Gerações viveram e morreram enquanto ela subia. Crianças nasceram à sua sombra e envelheceram vendo-a crescer. O vento atravessa o Planalto como sempre atravessou. A diferença é que agora ele passa por algo que resiste há mais de 4 milênios. E continua ali, não como enigma, como obra, pedra sobre pedra, camada sobre camada, até que não houvesse mais altura possível. E então, pararam, porque estava pronto. E na sua opinião, as pirâmides foram construídas da maneira que narramos nesse vídeo? Ou você acha que pode ter algo além, que nós ainda não compreendemos? Deixe um comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.